Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos de volta aqui. Vamos fazer uma live com o professor Miguel Orvati Júnior, professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o professor está tendo dificuldade de entrar. Olha a Nessia aí. Nessia, hoje nós estamos tendo a presença do professor Miguel Orvati. Tá? Eu estou esperando ele entrar, ele está tendo alguma dificuldade, não sei se a gente vai ter um sucesso, mas eu estou indo e voltando assim nessas tentativas, tá? Vamos ver se o professor consegue entrar. Assim que ele entrar, eu faço o convite para que ele possa participar aqui da nossa live, tá certo? Tomara que... Olha ele aqui, eu consegui entrar certo. Vamos agora esperar o professor entrar para saudá-lo. Olha só, professor, o senhor já está dentro da Eu, live. Que bom, olha, que bacana. Que bom que o senhor está aqui. É, tudo certo aí? Está me ouvindo bem? tudo certo. Você me ouve bem também? Te ouço muito bem, professor. Muito obrigado. Deixa eu apresentar o senhor aos nossos assistentes, as pessoas que assistem aqui a nossa live tradicional das 17 horas das segundas-feiras. O professor Miguel Orvati Júnior, além de assim, ser um dos professores mais conhecidos de direito previdenciário do país, ele é um nome já bastante consagrado em São Paulo, as pessoas conhecem, muitos foram alunos dele de direito previdenciário em especial, especialmente pelo fato que o professor integra o time, né, da PUC de São Paulo de professores do programa de pós-graduação. É procurador federal, vinculado à Advocacia Geral da União, e ele tem uma série aqui imensa, eu estou vendo, acho que a gente vai passar o dia inteiro, a live inteira, falando da titulação do professor, das tantas atividades que ele desenvolve, inclusive com a participação em tantas revistas. Então, acreditando que é desnecessário, porque todo mundo te conhece, a gente já inicia as nossas atividades aqui, o nosso bate-papo. Professor, como eu tinha te mencionado, daqui a alguns meses, no final do ano, a reforma trabalhista vai fazer 5 anos. Depois desses 5 anos, a gente começa a notar aquilo que foi objeto de produção legislativa. E é interessante chamar a atenção para o fato de que muitos impactos previdenciários foram produzidos a partir da reforma trabalhista. E são impactos, como o senhor mesmo fez referência para mim, sobre a proteção social, impactos direcionados contra a proteção social. Eu já, em algumas situações, cheguei a dizer que havia, naquele momento, uma produção de uma contra-reforma previdenciária, pois o senhor lembra, né, que durante o governo de Michel Temer, ele quis, ali no finalzinho, junto com a reforma trabalhista, emplacar uma reforma previdenciária. Antes tivesse sido, porque a que veio com Era bem melhor, teria sido melhor, né? a que veio com Bolsonaro foi bem pior, né? Então, eu queria que você falasse aí umas primeiras considerações sobre o que você achou dos impactos, né, que foram trazidos através da reforma trabalhista no âmbito do direito previdenciário. Enquanto isso, eu vou colocando, ou da proteção social, como preferir. Enquanto isso, eu vou colocando o que a gente está falando agora aqui na nossa... O senhor colocou um... Clicou aqui colocou... o negócio sem querer. Tem nada não, ficou jóia. Ficou Jesus! ótimo. Mas o pior é que eu não sei desarmar isso. Tá Bom, bom, vocês vão ter que suportar do jeito que está aí, que eu não ficou consigo ótimo. parar. Professor, Então, é o pode seguinte, falar, fique à vontade. nós temos que sempre lembrar... Deixa eu tentar parar esse troço Olha, aqui, tem ô um que senhor. ele colocou um filtro, não está conseguindo tirar. Mas ficou bom, professor, deixa assim. Falarmos da reforma trabalhista, nós temos que fazer o resgate de que tinha um planejamento de uma série de reformas paramétricas que envolvia a reforma trabalhista, a reforma
previdenciária, a reforma administrativa e a reforma tributária, né, que sempre estão na frente quando se fala em reformatação ou em ajustamentos. E a justificativa dessa reforma trabalhista, que não necessitou de PEC, porque bastava o ajustamento e as alterações da legislação infraconstitucional, né, da CLT, ela primou, ou foi feita no sentido de uma modernização da legislação para uma adaptação ou uma adequação aos novos parâmetros de mercado de trabalho, empresarial, etc., né? Foi vendida como essa modernização. Porém, o que nós verificamos conquanto tenha havido possibilidade agora de dar algum resultado de aumento de geração de trabalho, é um aumento precarizado, porque as vagas abertas ou produzidas fruto desta reforma, muitas vezes, ela não atende aquele mínimo existencial, trazendo aquele conceito que hoje já é realidade dos precarizados ou dos precariados. E isso é muito latente. Uma das principais alterações é exatamente a introdução do chamado contrato intermitente, que, além de trazer severos e, sob meu ponto de vista, prejudiciais efeitos para o trabalhador, isto também impacta o sistema de proteção, na medida em que incentiva informalidade, certo? Por quê? Por que eu quero essa formalização se essa proteção ela é uma camada tão leve que só vai me gerar mais ônus do que bônus, do que proteção? E isso é ruim para o sistema de proteção social porque gera exatamente um aumento de informalidade. Segundo problema, nosso modelo de financiamento do sistema de proteção, notadamente o previdenciário, com menos trabalhadores formalizados ou com essa base de cálculo sobre o qual incidem as contribuições sendo menor, nós vamos ter exatamente diminuição de custeio, o que também é ruim. E um dos pontos que foram levados após a 13.467 é de 2017, e a emenda constitucional que vingou é de 2019, novembro de 19. Porém, elas são conectadas. E o que é que nós já observamos nessa conexão? Essa precarização ela está presente. E a base da reforma previdenciária foi déficit. Ora, e não se trabalhou na questão de se gerar mais empregos, um emprego com qualidade, um emprego que tivesse a possibilidade de uma melhoria sob o aspecto quantitativo e qualitativo da renda do trabalhador. Isso são pontos essenciais. E que, por isso que agora, nesse contexto que se discute, se fazer, porque passados quase 5 anos, não se cumpriu a finalidade dessa reforma, talvez retornar ou voltar ao ponto e trabalhar para ajustamentos, como exatamente a questão de um melhor pacto, uma consensuação entre ordem econômica e ordem social, com a produção e o Estado atuando para a geração de trabalhos com melhor qualidade. Então, sob o aspecto filosófico geral, mas também projetando efeitos jurídicos, era isso que eu queria conversar. Então, agora, você dialoga com essa informação. Sim, professor. Inclusive, é uma preocupação muito grande. Assim, a reforma trabalhista ela veio para... Enquanto isso, o senhor tenta resolver aí, tem uma carinha que fica bem à direita, na sua mão direita. Se você apertar nesse rostinho, que tem assim, uma câmera... Acho que parou. Pronto, você tirou. Tá ótimo. Beleza. Tá. Pareceu um íconezinho com proibido, eu apertei. Pronto. Eu não gosto de apertar botãozinho porque eu tenho medo de que aconteça alguma coisa. Eu também não queria, porque de repente você sai da live e vai embora. Né? Tem isso também. Eu já fiz muitas barbeiradas. Eu já apaguei uma live que foi ótima, sensacional. As pessoas depois, cadê a live? Eu apaguei.
Então, assim, eu tomo muito cuidado com os botõezinhos desde então. Eles não são tão claros quanto eles acham que parecem ser, né? Mas voltando aqui à questão relacionada à reforma trabalhista. Quando ela surgiu, e qualquer um daqueles que nos assiste pode constatar isso. Pode procurar, eu posso mandar, quem quiser pode procurar no canal do Telegram. Tem um canal do Telegram, professor, que eu mando diversos materiais todo dia de trabalho previdenciário. E eu vou mandar lá para o canal do Telegram justamente um livro, se eu já não mandei, se mandei, mando de novo, que é um livro que é da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, que é um livro chamado 101 Propostas para a Modernização do Direito do Trabalho no País. Essas 101 propostas para a modernização foram, em verdade, o projeto da reforma trabalhista. Então, isso já dá para a gente perceber que a reforma trabalhista ela foi um projeto feito pelo empresariado brasileiro. E o empresariado brasileiro ele estava, digamos assim, muito satisfeito com a mudança do eixo de administração e aproveitou o momento para reivindicar a reforma trabalhista. Afinal de contas, a administração de Dilma Rousseff não foi adiante, ela realmente foi afastada e realmente o vice-presidente assumiu no seu lugar e era um vice-presidente com ideais bastante diferentes daqueles que eram sustentados por aquela administração. Logo, o empresariado brasileiro disse, oba, vamos lá. Só que, entre as tantas propostas feitas, algumas eram verdadeiros tiros no pé da Previdência Social, que era uma outra reforma que estava do lado, como bem o professor disse. Diversas reformas correm paralelamente, mas precisa haver, de uma certa forma, em uma certa medida, um cuidado para que elas dialoguem entre si. Elas não dialogaram. A reforma trabalhista cometeu, na minha perspectiva, produziu dois grandes golpes contra a contributividade. O primeiro grande golpe foi aquele de mudar a natureza de diversas parcelas para não remuneratória. Era bom para os empregadores, sim, era bom para os empregadores, afinal de contas, eles pagariam menos tributos. Os empregados, no final das contas, também, de uma certa forma, embora eles sejam limitados ali num teto de pagamento, também foi bom para eles, mas não para o futuro dos próprios segurados. E, de outra forma, se universalizou uma coisa que o Supremo depois reconheceu, professor, que eu quero até ver a sua posição em relação a isso, que foi a terceirização sobre atividades fim e, consequentemente, a legitimação plena da pejotização. Com pejotização, nós sabemos, né? Temos trabalhadores sem proteção social. A gente vê isso, podemos até ingressar nesse plano de discussão sobre a questão da plataformização, a plataformização do direito do trabalho, com os entregadores, né? Aí a gente fala de iFood, por exemplo, ou ainda de Uber, em que eles são constritos a formar microempresas para, sendo microempresários individuais, não precisarem estar obrigando o empregador a recolher a contribuição previdenciária. Só para quem nos ouve aqui entender, se você é um empregado ou um contribuinte individual e é contratado por uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, desde 2003, tem a obrigação tributária de recolher a contribuição previdenciária. Se uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica, ela não tem a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, nem sobre a parte dela e nem é responsável tributária por nada. Então, o melhor dos mundos na atualidade é alguém contratar um professor que tenha uma empresa. Não é isso que acontece com grande parte de nós, que tem uma PJ. E hoje a plataformização chegou à docência, inclusive a docência superior, dentro desses grandes grupos educacionais, e que é péssimo, né? É muito ruim. Sim, sim. É barato para o empresário, né? Mas ruim para o professor, especialmente porque o professor ele entra em uma situação em que ele pode não estar percebendo. De início ele acha que ele está ganhando muito, mas ele não está tendo recolhimento de contribuição previdenciária. Isso vai fazer com que ele, em pouco tempo, perca a qualidade de segurado e que ele, quando reivindicar qualquer tipo de proteção que ele achava ter, ele não tem e ele não está certo em dizer que
Eu que estava fazendo por PJ a minha prestação de serviço, etc., para tantas empresas, ela não recolheu minha contribuição previdenciária, ela não é obrigada a recolher a contribuição previdenciária. Uma empresa que contrata outra empresa paga direto o valor integral na conta da PJ, e o tomador pede uma nota fiscal, e aí ele paga os tributos, mas está pagando os tributos pela sua empresa, e não por ele. Né? Então, esses foram os dois aspectos que eu acho que vão impactar no futuro muito. E eu, professor, não sei o seu ponto de vista, mas eu vejo um futuro em que nós vamos ter raramente alguém que receba mais do que um salário mínimo de benefício previdenciário. Isso sobre proteção social, eu concordo. E é um grande risco e que nós vemos isso não só no Brasil, mas é uma tendência globalizada. Se mantendo a proteção social, sistemas de seguridade. Até porque constitucionalizou-se isso, não só no Brasil, mas em quase todos os países. Mas a grande discussão cíclica é essa. Qual é a responsabilidade do Estado quanto à questão de perfil, de espaço de cobertura, de altura de cobertura, que é a responsabilidade do Estado. E cada ciclo, este padrão ele é achatado, né? O que em Portugal se chama de plafonização da proteção social. E no Brasil, isso é agravado pela questão da renda do trabalhador, que sempre foi muito compactada. E também sempre com muita disparidade. Enquanto boa parte está na base e recebe até 2 salários, 2,1 salários mínimos, nós temos os mega salários. E isso é um risco para a proteção, porque para o Estado continuar tendo uma formatação de estado de bem-estar social e sendo responsável pela proteção, é um limite muito tênue. Porque ele pode dizer, eu vou ser responsável, basta que você comprove que está em estado de necessidade social e eu entrego um benefício de patamar mínimo existencial, sem fazer distinção entre proteção de assistência social e de previdência social. E isso aparentemente se mantém o Estado como responsável e uma ferramenta ou instrumento de estado de bem-estar social, mas com uma precarização na proteção. E isso seria um retrocesso ou uma perda para mais de século, né? Nós regrediríamos muito nisso. E vejam que essas discussões não estão só no Brasil. Por que todos os países estão falando sobre renda mensal básica? Ou renda básica. É este efeito. E vem dentro dessa leitura, né, econômica neoliberal, de dizer, estimule o empreendedorismo. O empreendedorismo é bom, ele é interessante, mas desde que você queira empreender, e não que você seja forçado, né, a empreender, que é o que a gente verifica com pejotização e com tantos outros mecanismos decorrentes da implementação dessa política, né, neoliberal que se reflete nesse estímulo a empreendedorismo. Isso é um grave risco que a gente não percebe. Ainda quanto a essa questão das contribuições, incidências e as modificações, a não incorporação ao contrato de trabalho, portanto, a não incidência, concordo, no primeiro momento, o trabalhador, o empresário, aplaude, mas o trabalhador depois vai verificar que ele não contribuiu, mas também isso não se integrou à sua remuneração, e, portanto, deixa de ser base de cálculo que vai quantificar a sua proteção. E estou me referindo ao que está lá no 457, parágrafo 2º, que ajuda de custo, auxílio alimentação, diária para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração, não se integra o contrato de trabalho na dicção da lei e, consequentemente, não paga contribuição. No primeiro momento, o trabalhador diz, beleza, parabéns, muito bom. Só que ele só percebe o hoje, ele não percebe o amanhã. Mesma coisa sobre essa não percepção dentro dessa interseção de trabalho e previdenciário quanto à questão dos acordos na Justiça do Trabalho. Muitos dizem, olha, vamos colocar todos os aspectos como indenização. Porém, é bom, não paga, não vai haver incidência. Porém, não vai integrar, não vai contar como tempo
não vai ter contribuição, não vai valer como salário de contribuição, o que é péssimo. Se vê o hoje, mas se deixa de ter essa perspectiva projetada no tempo quanto à questão de proteção. Vou provocar agora o nosso presidente da live aqui. Um aspecto que eu tenho estudado, que eu tenho lido e que está na Lei 13.467 e que eu estou estudando já há bastante tempo sobre a natureza jurídica. Aquela alteração do artigo 394-A, parágrafo 3º, que ele é posto como proteção da grávida, certo? Que trabalha sujeito a agente nocivo. Que o 394 diz, sem prejuízo da remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada das atividades consideradas insalubres. E o parágrafo 3º, que é este aspecto que eu quero chamar a atenção, ele diz, quando não for possível que a gestante ou lactante afastada, nos termos do caput, exerça suas atividades em lugar salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário e maternidade nos termos da Lei 8.213, durante todo o período de afastamento. E aqui que eu chamo a atenção, não se dialogou entre o sistema e a legislação trabalhista e a previdenciária. Aparentemente aqui diz, olha, criou-se mais uma hipótese de salário e maternidade. Porém, o nome da proteção não necessariamente lhe identifica a natureza jurídica. Porque, constitucionalmente, inclusive, a proteção do salário e maternidade, a duração do salário e maternidade é de 120 dias. Que é o grande ganho da Carta Constitucional, que era 91, passou para ser 120. E aqui, com essa disposição não combinada, não tem mais prazo. Pode ser durante todo o período. E aí tudo bem. Ficou afastada, está recebendo o que alguns já denominam de salário maternidade, entre aspas, né? Laboral, certo? E aí? Depois vai gozar mais 120 dias? E outra, quanto que fica a questão do princípio da isonomia? Porque isso aqui é só para empregada. E desde 99, todas as seguradas têm direito a salário e maternidade. Vai voltar a se ter uma proteção fragmentada. E aqui, na minha visão, precisa essa proteção, mas não como salário e maternidade. Aqui, a Lei 13.467 deveria ter estabelecido como na maior parte dos países fazem. Trabalhadora nessa situação, ela fica afastada, recebendo o benefício de incapacidade laboral temporária. Lógico que a gravidez nessa situação é equiparada como de risco e não é doença, mas precisa de proteção. E a melhor forma de se proteger é colocando ou inserindo como um afastamento para protegê-la num primeiro momento e também o feto em desenvolvimento, a criança em desenvolvimento, mas não como salário maternidade, porque cria aspectos de ferimento à isonomia e também aspectos de que se cria um benefício sem prazo, né? Sem possibilidade disso. Não sei qual é a tua opinião quanto a este ponto ou quanto a este aspecto. Isso foi um dos pontos que mais despertou atenção quando a reforma saiu, né? Inicialmente, a primeira coisa que se dizia, mas como salário e maternidade, diante dessa situação, se a gravidez de risco deveria ser um benefício por incapacidade. Mas está escrito aí bem bonitinho, é realmente salário e maternidade. Esse dispositivo desafia... Pois é, mas a grande questão que a gente aprende é o nome e outra, o legislador, ele não é jurista, né? Então tem a tecnia. Aqui, na minha opinião, nós temos uma tecnia. Ele colocou como percepção de salário nos termos. Só que isso cria, né, todo um aspecto de disfuncionalidade dentro do sistema protetivo, né? Não, eu entendo também assim, mas sabe que a estrita legalidade é importante para a autarquia previdenciária, né? Então ela segue a estrita legalidade. Lá tem escrito: e ensejará a percepção de salário maternidade nos termos da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, durante todo o período do seu afastamento.
É um salário maternidade sui generis, mas é um salário maternidade que foge à regra. Pois é, e aí aqui a gente verifica também essa questão, porque esse benefício sequer é requerido formalmente, porque a empresa paga e depois compensa, só que a compensação não é com a autarquia, é lá na Receita Federal do Brasil. E nós temos, por exemplo, no projeto Empresa Cidadã, também aspectos que não é salário e maternidade, que é extensão de licença gestante com compensação tributária, mas que a natureza é diversa, né? Tem um dispositivo. Enfim, aqui são pontos interessantes para se suscitar, porque se dá uma natureza, né, de salário e maternidade à legislação e que afronta outras questões, por óbvio que essa gestante nessa situação precisa. Mas aí dentro desse momento de rever, né, a própria alteração feita, esse ponto eu acho que é um dos principais, para que se garanta essa proteção, por óbvio, que ela é importante e necessária, mas com uma natureza jurídica adequada, né? Sim, sim. Esse dispositivo tem até um parágrafo que chama mais a atenção, né? Que é o parágrafo 2º, chamou a minha atenção, que é o parágrafo 2º, justamente do artigo que a gente estava analisando aí, né? Que é o 394. Quando você vê, 394A, né? Quando você vê a redação do parágrafo 2º, tem escrito: cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248, que é o limite, né? Por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. Então, veja só, o adicional de insalubridade, esse ponto é muito interessante. Era devido à mulher até ela ficar gestante, né? Então, vamos dizer que uma mulher trabalhava em um ambiente insalubre, ficou gestante e foi transferida para outro ambiente que era salubre. Ela continua ainda com o adicional de insalubridade, ela não perde. Só que esse adicional de insalubridade que foi, que implicou na retirada dela do ambiente insalubre, vai continuar sendo a ela devido, só que com o chapéu dos outros. Então, o legislador fez uma cortesia em favor do empregador com o chapéu dos outros, que foi o chapéu justamente do regime geral da Previdência Social, porque esse dinheiro vai ser objeto de compensação. Tem escrito aqui: cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade, a gestante, ela paga como se fosse salário família. Ela paga e depois ela se compensa, compensando, efetivando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248, que é daquele limite que não pode superar, evidentemente imaginando pessoas que tenham salários muito mais elevados, os limites do 248, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer tipo da pessoa física que lhe preste serviço. Então, afora o pagamento inteiro, né? Porque tem algumas situações, é o que diz o parágrafo 3º, que foi que você chamou a atenção. Que a gente comentou. Exatamente. Quando não for possível que a gestante exerça as suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada de gravidez de risco. Aí, então, ela começa a receber tudo o que recebia, inclusive o adicional de insalubridade, diretamente da administração pública. E esse dispositivo, eu acho que dificilmente passaria, porque não chegou ao Supremo para essa discussão. Para essa, não. Chegou para outra, que foi a discussão relacionada a colocar algumas mulheres em ambiente insalubre. Esta chegou, de fato... Isso, a discussão dos incisos 1º, 2º e 3º, o Supremo reconheceu a possibilidade, mas condicionando, limitando, né? Mas esse dispositivo que criou um novo benefício sem fonte de custeio, ele não passaria, a não ser que, assim, porque o Supremo, para esse dispositivo, ele é muito escorregadio. Tem hora que diz que pode, tem hora que diz que não pode. Quando, por exemplo, criaram, e você deve se lembrar bem, aquele benefício para os atletas que foram campeões de futebol pelo Brasil, isso não tinha fonte de custeio. E foi por lei. E é o posicionamento... É o posicionamento do Supremo, né? Veja a discussão e a solução da discussão da desaposentação foi exatamente: não cabe, né,
a criação sem que haja a determinação de onde virão os custeios para este financiamento. Aqui falta esse diálogo, se dá uma natureza questionável e também diz como que se vai financiar com os mesmos recursos, se está se criando uma nova prestação, certo? Ou um dilargamento ou um enlarguecimento desta proteção, né? Essa aqui é a questão. Ainda para aproveitar essas nossas discussões da 13.467, 13.467. 13.467, exatamente. Eu quero chamar a atenção lá no 477, no parágrafo 10, que vai afetar e apontar para a questão do seguro-desemprego. Seguro-desemprego cuja natureza é de proteção previdenciária, não é direito trabalhista. E ele fica no vácuo. Quase não se estuda nos bancos das faculdades, porque não se estuda no direito do trabalho, e como é um benefício previdenciário atípico e não tem regulação dentro da 8.213, que é a lei de benefícios típicos, né? Ele fica no vácuo. Mas o 477 diz, na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidas nesse artigo, como forma de exercitar ou de comprovar que está na situação de desemprego involuntário, que é a contingência social coberta no artigo 201 da Constituição. Parágrafo 10, que é a nova redação. A anotação da extinção do contrato na CTPS é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput tenha sido realizada. E, na realidade, aqui nós temos um avanço com recuo, né? Porque ele diz vai fazer prova. Porém, lá no final ele diz prova, mas não muito, né? Desde que haja, né, a comunicação, ou que o empregador tenha feito esta comunicação. Mas, de qualquer forma, já fica aqui anotado e corrobora aquela construção que já vinha da jurisprudência, no sentido de que a anotação na carteira de trabalho com a baixa, né, é elemento comprovador da situação de desemprego. E a administração pública que faça a prova contrária, porque colocar esse ônus para o trabalhador é uma prova diabólica, né? Ou quase impossível de ser feita, né? Agora a coisa ficou mais simples, né? Com a CTPS digital. Com o E-Social, depois disso e com os ajustamentos, houve uma melhoria, houve um ganho, né? Porque a gente está fazendo menção a essas alterações que nessa época não tinha o E-Social sistematizado e com as funcionalidades que temos hoje, né? Agora, toda anotação de baixa e de admissão tem que ser feita no E-Social por conta da carteira de trabalho digital. Então, consequentemente, eu acho que esse dispositivo já está totalmente assimilado, porque basta mesmo que as comunicações previstas no caput, ainda existe, né? Ainda existe o empregador web, né? Que é um sistema onde se lança aquilo que seria o comunicado de desligamento, né? O CD. O CD digital hoje é eletrônico, então só informa que o cara foi desligado, e isso serve também para fins estatísticos. E nesse E-Social, deixa eu só confirmar isso aqui, é bom porque a gente compartilha o que sabe e aprende também tudo junto. Nesse E-Social, aparece o campo do motivo da rescisão? No E-Social é identificado ou não? Sim. No E-Social. Sim, porque isso que é importante para fins da comprovação e para acesso ao seguro-desemprego. Né? Isso é um ponto importante. Agora, um outro ponto ainda de impacto e que está correlacionado ou foi concatenado com a parte previdenciária, o artigo 790, parágrafo 3º, né, quanto à questão da concessão da justiça gratuita, que houve a adoção de um parâmetro de referência previdenciário, né, que o 790, parágrafo 3º, vai dizer facultado a juízes, órgãos, julgadores e presidentes de tribunais de trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles
que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, né? Limite esse que está por volta de R$7.000, e o limite aqui para essa ferição é 40%, né, desses 7.000. Portanto, algo em torno de 2.800, não chega a 3.000 para ter esta referência para concessão ou não, né, para o deferimento ou não deste benefício. E reflexos, né, de uma revisão, de uma mudança na outra, né? Também tratando da execução das contribuições na Justiça do Trabalho, 876, parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1º e no inciso 2º do caput do 95, ou seja, folha de salários e contribuição dos trabalhadores, e seus acréscimos legais, relativos ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Nova redação, e confirmou aquele entendimento e as ressalvas da súmula 368 do TST e a súmula vinculante 53. Que a lei agora está dizendo executa na Justiça do Trabalho as decisões que têm um caráter condenatório, né? As decisões judiciais de cunho meramente declaratórios, diz, olha, executem, vão buscar esse recurso onde quiserem, isso não é objeto, né, ou não é competência da Justiça do Trabalho, né, com essa redação do 876, né, parágrafo único. E também aqui um aspecto bem interessante. Um outro ponto que se vincula à questão trabalhista e previdenciária, artigo 507-A. O parâmetro para essa questão da cláusula compromissória de arbitragem, o padrão está vinculado também à questão previdenciária. 507-A diz, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos da Lei 9.307/96. Né? Então, aqui, diálogos, mas que impactam, né? Só pode se fazer exatamente a arbitragem se a renda, né, a remuneração do trabalhador for superior a 2 vezes o limite máximo, ou seja, superior a R$14.000 com os parâmetros atuais, né? Dentro disso. Então, são alguns pontos, né, que a gente chama a atenção dessa questão. Diz, olha, é a legislação trabalhista, mas que ela impacta diretamente ou tem impacto colateral dentro da relação jurídica previdenciária. E eu costumo dizer para os meus alunos, né, às vezes há essa briga entre irmãos e primos, né? Aqui, muitas vezes, quem trabalha com o direito do trabalho especificamente não gosta muito de previdenciário, e vice-versa, né? Só que são relações jurídicas, é proteção social que tem o mesmo surgimento, que nasce no mesmo ambiente e que até hoje, quando você detecta um problema na relação jurídica do trabalho, consequentemente você também identificará problemas e dificuldades também na relação jurídica previdenciária. Portanto, tanto quem atua com direito do trabalho previdenciário tem que conhecer, e conhecer bem, não só funcionamento da relação jurídica trabalhista, como também previdenciária, de lado a lado, certo? Até para que escolha as melhores opções ou utilize as melhores ferramentas dentro daquelas possibilidades que são dadas para a questão de efetivação desta proteção social laboral. Sem dúvida, professor, sem dúvida nenhuma. Excelente discurso em relação à necessidade desse estudo completivo de direito do trabalho, direito previdenciário. É na linha daquilo que eu efetivamente tenho aqui durante todo o tempo sustentado. E um pouco sobre esse encanto, né, digamos assim, da reforma trabalhista com o teto, né, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Eu quero dizer que foram tantas as ocorrências ali contidas, né, dentro da norma, que algumas até chamam a atenção, porque serve de referencial até mesmo para fins de estabelecimento
quer dizer, isso foi por conta de uma medida provisória que se quis inserir até para fins de estabelecimento das dimensões correspondentes às indenizações por danos morais. É claro que hoje a redação que você encontra, se você for olhar a CLT, é a redação que relaciona com o último salário contratual do ofendido. Mas a proposta que foi feita e que mudou a CLT temporariamente durante a medida provisória 808 foi a de utilização justamente desse limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, encontraram esse número que muda sempre, que é atualizado sempre, e é uma boa forma, a gente não pode dizer que não é, de atualização de uma série de referenciais para não ficar com aqueles números paralisados durante muito tempo, que quando a gente olha, diz assim, nossa, passou aqui um tempo, esse número não foi atualizado. Eu acho que é uma tendência utilizar esse teto do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para isso. Porque, professor, sinceramente, eu acho que esse teto não vai servir para outra coisa. Porque os trabalhadores não vão conseguir chegar nem perto dele. Alguns ainda podem chegar perto, mas a grande maioria dos trabalhadores do futuro, aposentados, e daqueles que em breve estarão também Não é recebendo do futuro, não, do incapacidade. presente, né? O patamar de renda médio do trabalhador brasileiro, historicamente, sempre foi muito acanhado, né? Muito pequeno. E isso é o grande problema. E aquele canto da sereia, porque se o trabalhador ganhou mal a vida inteira, ele também vai ter um benefício de proteção previdenciária que não vai atender a expectativa dele, porque é modelo contributivo, com base no que houve contribuição. Não é magia, né? Não é aspectos aqui, né, da transmutação, né, no momento do acesso à proteção previdenciária. E como você faz menção a essa medida provisória, né, que não foi convertida, ela também traz um aspecto importante, porque ela tentou regrar a questão do contrato intermitente, do trabalhador que não ganha salário mínimo no final do mês. Certo? Sim. E ficou no vácuo, que isso só foi resolvido com a emenda 103 e com a regulamentação, né, via o decreto 10.410 de junho de 2020. Né? E isso também com alguns aspectos, com alguns questionamentos, e só a partir, né, da alteração do artigo 195, que é da Constituição, que ficou estabelecido, não pode haver contribuição previdenciária sobre valores inferiores ao salário mínimo, criando-se mecanismos de dizendo ou o trabalhador, como? Não se sabe, né? Ele implementa e complementa essa diferença para validar essa contribuição, ou ele usa aquele mecanismo de agrupamentos, certo? Sim, até atingir para isso. Mas olha a precarização aqui. Quando ele agrupa, ele trabalhou 3 meses e, às vezes, englobou uma contribuição. Isso, para fins de acesso a um benefício programado dele, vai ser péssimo, porque ele não vai precisar trabalhar 35 anos. Muitas vezes ele vai ter que trabalhar 36, 37, 38, 40, 40 e tantos anos. Se ele faz ou mais, né, para ter acesso. Se ele, né? se ele precisa de 3 meses para 3 fazer para 1, né? contribuição, ele teria que trabalhar 90 anos. Sim, mas pensando que tem períodos assim de melhoria, o período passado que ele teve um ganho, assim, em média, mas olha a precarização disso e os problemas e as dificuldades para a questão de efetivação, de entrega, né, de realização desta proteção social. Pois é, professor, só para encerrar, eu acho que essas disposições, elas ferem um dispositivo original do texto constitucional, porque isso a gente está falando de reforma, né? E as emendas constitucionais podem ser também inconstitucionais. Então, esse específico dispositivo, já tivemos aqui diversas lives, uma certa ocasião eu estive conversando com o Fábio Zambiti, e ele me dizia que o dispositivo da reforma que ele achava mais nocivo foi justamente aquele que impôs para o trabalhador, né, o parágrafo 14, né, do artigo 194, que impôs para o trabalhador a necessidade de completar a dimensão de um salário mínimo. Ele acha isso o fim da... É do 95. É o 95, parágrafo 14.
14, isso. É realmente o fim da picada, porque me parece que viola um direito fundamental que está escondido ali no artigo 7º, que é o direito fundamental à aposentadoria. Né? O direito fundamental a ter uma aposentadoria, não criar embaraços que impossibilitem que ela ocorra. E não somente estão criando embaraços para que ela ocorra, como estão criando embaraços para que ela seja comprimida e diminuída sem cumprir a finalidade de ser substituinte do salário. O indivíduo tem que trabalhar a vida toda e a aposentadoria não é mais sinônimo daquilo que etimologicamente ela significa. Porque aposentar significa voltar para os aposentos, né? Significa retirar-se para os aposentos. Mas isso é importante. Ir para um remanso. Não tem remanso. Não tem mais remanso. Não tem esse mais momento de crise, né? E de ressignificação. Juridicamente, um dos princípios que nós temos que estudar com muita força e com muito cuidado e com lupa é o princípio da confiança jurídica, para analisar e investigar exatamente se essas alterações, conquanto formalmente cumpridos os requisitos, elas são válidas dentro do nosso sistema. E esse é o grande desafio, né? O grande aspecto disso. E essa questão das crises, cada vez mais, vão trazendo essa necessidade de discussão. E o ferimento da própria questão, né? Das bases da nossa Carta Constitucional, né? Do Estado de Bem-Estar Social, Estado Democrático e de Direito Social, erigido com a Carta de 88. Né? A questão do princípio, né? Fraterno, uma construção de uma sociedade fraterna do preâmbulo, né? A construção de uma sociedade justa, livre, solidária, que nós temos lá nos artigos principais, tudo isso, hoje, a gente já diz, será? Né? Se está cumprindo esses aspectos de objetivos, de finalidades, né, do Estado democrático de direito social erigido, construído, né, na Carta de 88. Então eram esses os pontos finais, só dentro desse borbulhar com os que estão aqui na live. Agradeço a participação e fico à disposição para outras discussões posteriores. Professor, só tenho a agradecer, né, o seu tempo, a sua atenção. Foi muito boa a sua participação, eu realmente fiquei muito feliz de manter esse contato com uma grande figura do direito previdenciário, né? Eu não tive, a gente conversou muito aqui, não tive tempo de fazer referência, mas vários dos seus alunos falaram aqui, acho que o senhor viu, né? Vários alunos falaram aqui, que foram seus alunos, que mandam abraços, beijos e saudações, e outros falando sobre um congresso em Santa Catarina, de que você é o coordenador e um monte de outras referências, ou seja, um professor amado, querido. E é isso que constrói profissionais competentes e que despertam efetivamente para aquilo que querem no futuro fazer, né? Se tem muita gente que hoje trabalha com direito previdenciário em São Paulo, isso se deve muito ao seu trabalho, professor. Parabéns. E não é só o trabalho meu, agradecemos, mas eu acho que a gente tem que ter esse registro de gratidão, né? Eu faço parte do que eu costumo sempre brincar e até conversar com o professor Wagner, né? Nós fazemos parte da escola baleriana de direito previdenciário, porque nós tivemos a formação dentro da PUC São Paulo, dentro do nosso núcleo, né, com o nosso decano, né, professor Wagner Balera, e que nos formou. E a gente agora, no sequenciar, né, estamos formando os outros e replicando este conhecimento, sempre visando a questão de entrega da justiça social, de efetivação de proteção social. Cada um na vida profissional dentro do seu campo de atuação, mas todos imbuídos com essa finalidade de dar a proteção social e efetivar justiça social a quem tem direito. Parabéns, professor. Muito obrigado, viu? E eu converso depois mais com você. Eu vou terminar a live, porque eu sei que você tem compromissos. Eu também, indo para a faculdade agora. Um abraço para todos e muito boa tarde. Muito agradecido. Um abraço a todos os alunos. Obrigado pelas palavras de elogio, pelo registro carinhoso. Um abraço para todos. Um abraço. Boa noite. Professor. Boa noite.